O segundo problema de afirmar que a igreja de Filadélfia é a igreja do arrebatamento. Se ela é a sexta, depois ainda tem uma sétima igreja. Só que vamos lá. Se ela é a sexta igreja, depois dela tem uma sétima, ainda sendo igreja no período tribulacional, se a promessa de Deus é resgatar a sua igreja, depois que a sexta igreja é arrebatada, ainda existe uma sétima igreja que fica aqui na Terra? Mas espera aí, o que caracteriza ser igreja ou não é a fé e a doutrina de Jesus Cristo, mediante a ação do Espírito Santo, que vem desde o Pentecostes, quando sela e inaugura oficialmente a igreja, o ministério apostólico? Mas então Laodiceia, que vem depois de Filadélfia, não era para ela ter subido com Cristo se ela também é igreja? E aí um problema muito maior. Se na tribulação, vamos imaginar que Filadélfia então sobe, aí depois quem fica aqui na Terra vai formar a igreja de Laodiceia. Se na tribulação as pessoas vão ter que morrer, negando ali a marca da besta, o selo da besta, para se salvar, como que essa igreja formada na tribulação, que vai ter que ser mártir, vai ter que se martirizar para sobreviver, ser salvo, como que essa igreja então é chamada de igreja morna e autossuficiente? Se no pior período da humanidade ela prefere a morte do que a marca, ela é chamada de morna, não é quente nem fria, ela é autossuficiente porque acha que não precisa de ajuda de ninguém, ela compra tudo. Essa igreja que, no quadro que nós vimos, ela não recebe nenhum elogio, de repente ela é boa bastante para a pior crise mundial. Ah não, mas é porque diante da perseguição do anticristo, que é a Tríplice Megalis, que nunca houve igual, como Jesus disse, que vai ser maior de todas as perseguições, eles vão se ver diante da morte e vão se arrepender. Mas então eu estou dando um recado muito perigoso, que não é a crença em Jesus Cristo que é suficiente para a salvação, mas é a ameaça intensa. Diante de uma pessoa que vive no Chile, que está vivendo um terremoto dentro de casa ali, um ateu ali, ele aceita a Jesus e fala, Deus me salva que eu estou num terremoto e eu vou morrer. A tribulação vai ser mais intensa que esse pessoal e aquela galera lá em Pompeia, o vulcão arrasando a cidade. Teve gente ali que de repente orou para os seus deuses, né? Aquilo ali então, a tribulação vai ser mais intensa que um vulcão passando. Eu não estou nem duvidando que vai ser mais, eu estou dizendo que assim, nós estamos fundamentando a salvação na base da ameaça intensa e extrema. E olha só, se o Espírito Santo, como alguns dizem, né, se ele vai estar ausente durante a tribulação, porque ele sobe, né, como um famoso pastor aí, ele diz que o Espírito Santo ele age como Eliezer, que leva a Rebeca para Isaac, o Espírito Santo sobe e entrega a igreja para Jesus nos lares, porque a igreja é a noiva, que eu discordo, a Bíblia nunca diz que nós somos a noiva de Cristo, ela nos chama de igreja, nos chama de irmãos, nos chama de filhos. Eu vou fazer um vídeo só para isso, tá? Se o Espírito Santo se retira porque entrega a igreja para Jesus nos ares, quem fica na terra, então, que não tem mais o Espírito Santo para convencer do pecado, ele por si só, como um mártir, se martirizando, é suficiente para se salvar? Então, o homem martirizando, o homem morrendo, né, sendo morto em não negar a marca, a morte dele por si mesmo, ela é suficiente? E a cruz de Cristo? Você acaba tornando ineficaz a expiação de Cristo, porque a minha própria expiação, mediante a ameaça extrema em período de grande tribulação, é suficiente para a minha salvação. Só que assim, eu assisto muito debate da Vejam Só, do reverendo Heber Cocarelli, assisto muito debate da Musical FM do pastor César Cavalcante, e várias discussões entre pré- e pós-tribulacionista. Muitos deles já admitem, não é bem assim, o Espírito tem que continuar, porque ele tem que convencer o homem do pecado. Mas ainda assim, se Jesus Cristo já se retirou, a ação do Espírito Santo em convencer o homem do pecado é a mesma do período antes dessa grande crise mundial. Se eu estou dizendo que a ameaça da grande tribulação vai ser tal que aqueles que não eram bons o bastante para subir na sexta igreja viraram uma sétima igreja e a sua morte agora possibilita eles serem salvos porque negaram a marca, eu estou dando um recado muito perigoso, que a ameaça é extrema, ela é suficiente para que o homem tire a própria vida e seja um mártir suficiente da própria salvação. Isso aqui é muito absurdo, é um grande problema pensar isso. Se Laodiceia é igreja tanto quanto Filadélfia, ela também tem que ter a condição, não é possível que ninguém em Laodiceia se salva. Da mesma forma como alguns de Filadélfia certamente se perderam ao longo do caminho. Agora, se a gente disser que a igreja de Filadélfia, porque Deus não vê nenhuma reprovação nela, mas ela é um período da igreja, então ninguém é reprovado nesse período. Já agora, se a gente entender isso, se a gente considerar essa possibilidade, então beleza, Laodiceia não tem nenhum elogio.
Então essa igreja posterior ao arrebatamento, que não é nada elogiável, a morte da pessoa por si só, diante da perseguição, é suficiente para a salvação, mas ela é totalmente reprovável. Tá vendo como que a conta não fecha? Por isso eu entendo que é impossível, no meu entendimento, que sejam 7 períodos diferentes da igreja na Terra e só de Filadélfia seja arrebatada. Aí eu entendo que isso é absurdo e absolutamente inviável, mas é apenas o meu entendimento. Veja novamente aqui o quadro, né? Filadélfia, a sexta igreja, tá? Ela não tem nenhuma reprovação e ela acaba sendo arrebatada, segundo esse entendimento, né? Aí você tem a próxima aí. Jesus também se revela, né? Laodiceia, ele se revela para Laodiceia como o Amém, o início e o fim, a testemunha fiel, faz referência a Antipas, né? A fiel testemunha. Ela não tem nada do que se elogiar, ela é reprovada porque ela não se posiciona, ela é chamada de não é nem quente nem fria. E aí Laodiceia tem uma questão que isso aqui não tem a ver com fervura espiritual, né? Não, ele é fervoroso, ele é quente, não, ele é gelado. Deus fala, quem dera fosse quente ou fosse frio. Eu até ouvi uma explicação uma vez que a pessoa diz que Deus prefere que a pessoa seja fria, porque ela sendo totalmente fria tem a possibilidade dela ser salva quando ela se converter. Já o morno, ele não é nenhum dos dois. Ele já foi fervoroso um dia, mas ele é aquele pé no mundo e pé na igreja, né? Que ele não é frio porque ele está na igreja, mas não vive a igreja. Enfim, aqui é uma questão puramente geográfica. Tá? A cidade de Laodiceia é estrategicamente localizada numa região onde ela recebia fontes termais de águas quentes que encontrava no meio da cidade e recebia águas frias que vinham também de Minas do Sul. E aí, você estudando a igreja de Laodiceia, você vai ver que ela é muito forte no comércio de lã negra, ela é muito forte na arquitetura, nos esportes, nos eventos, ela fazia roupas caríssimas. A água fria que ela recebia era para a fabricação de colírio, as fontes termais eram casas de banho para recuperação de lesões musculares, e você vai ter também uma intensa fabricação de vinho nessa região. Por isso que Deus fala, você é pobre, cego e nu. Pobre, mas na verdade eles trabalham com ouro e são muito ricos. Cegos num lugar que fabrica colírio. E nu porque é um lugar que notavelmente vende vestes para o mundo inteiro. Então Deus aqui está acusando gravemente porque eles se consideram autossuficientes. Tanto que Laodiceia sofreu um terremoto, que o Império Romano quis ajudar a reconstruir a cidade. Eles tinham tantos recursos que eles se recusaram a permitir que o governo ajudasse a reconstruir. Tudo isso aí é história, você acha isso facinho no Google, tá? Eles têm uma instrução, Deus fala, você tem que se posicionar. Ou você é quente ou você é frio. Deus está dizendo para eles, ou você ajuda a curar feridas, né, água quente, ou você fabrica vinho e colírio, você é frio. Você tem que fazer alguma coisa na obra. Essa é a crítica que Deus faz, né? E eles têm uma promessa, recompensa maravilhosa. Ao que vencer, darei que assentará com Cristo no seu trono. Olha, não tem aprovação nenhuma, só tem reprovação. Mas tem uma promessa talvez mais maravilhosa que as outras. Sentar com Cristo no trono dele. Não, isso aqui não é tão bom quanto ser arrebatado, que na verdade a recompensa não é nem ser arrebatado, é ser coluna do templo, ter o nome de Deus e o nome da nova cidade. É melhor sentar no trono ou é ser poste de templo? Coluna, fundamento. Você entendeu? Até porque essa promessa da coluna do templo Deus faz para os apóstolos. Então a igreja apostólica que é a igreja do arrebatamento? Não, porque Jesus não voltou e não arrebatou ninguém. Mas isso aqui tem muito mais a ver com os apóstolos, que a recompensa é que eles fossem feitos colunas do templo, e lá em Apocalipse 22, João vai ver de fato isso, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Então veja como que é absurdo, no meu entendimento, pensar que Filadélfia é a igreja do arrebatamento, como muitos ensinam e acreditam.